E aí, pessoal, tudo certinho? Olha eu aqui de novo, meu fundo do quarto das meninas já virou meme, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um tema super importante. Nosso tema, artigo 14. Vamos começar por ele. O artigo 14 da nova lei, ele traz algumas vedações de participar do procedimento licitatório. Então, basicamente, 6 vedações. Então, ele começa dizendo o seguinte, olha, não pode participar da licitação o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo. Isso a gente já tinha conversado em lives anteriores quando tratou de contratos de obra, né? Se a gente estiver tratando de uma contratação integrada, a administração contrata uma empresa para elaborar o projeto, ela faz o anteprojeto e depois ela contrata alguém que vai elaborar projeto básico, executivo e obra. Nesse caso, o autor do anteprojeto não pode participar da licitação da contratação integrada. Nos outros casos de contratação de obra, a administração contrata o projeto básico, em alguns casos o executivo sai separado, na semi-integrada não, mas enfim, os autores dos projetos básico e executivo não podem participar da licitação para execução de obra. Nós já tínhamos falado isso. Inclusive, esses autores podem ser contratados pelo órgão público para auxiliar na fiscalização, mas eles não podem ser contratados para executar a obra, justamente para evitar que o projeto seja direcionado a uma licitação que ele ganhe, né? Então, esse inciso 1, todo mundo já conhece. O inciso 2 fala que é a mesma coisa, empresa isolada ou em consórcio responsável pela elaboração do projeto básico, é a mesma coisa, repetição da 8666. O inciso 3 trata das empresas que estejam impedidas de licitar, em virtude de penalidade aplicada anteriormente, impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade, né? Se a empresa tiver o impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade, ela também não pode participar. Você, especialista reconhecido, vai saber onde encontrar isso, né? Então, você vai conseguir encontrar essa estrutura, um especialista reconhecido precisa entender quais as empresas que podem ser contratadas e quais as que não podem. Você tem que conseguir, no seu consultivo, apresentar os argumentos que justificam a impossibilidade de contratação. Inclusive, porque se você orientar um órgão público a não contratar com uma empresa que ganhou a licitação, e isso não tiver base legal, essa empresa impetra o mandado de segurança e você está lascado. E se você não o fizer, a empresa não tendo a possibilidade de contratar, os órgãos de controle vão cair em cima do gestor público e de você também, discutindo essa questão da contratação com uma empresa que não poderia, tá? Então, a gente precisa ver isso. Quem não pode participar do procedimento licitatório? Como eu disse a vocês, a nova lei de licitação traz essa oportunidade para você que está saindo agora da faculdade, advogado, bacharel, e quer uma área, um caminho do conhecimento no direito para se especializar, é a nova lei de licitação, a melhor oportunidade que você tem. E para você que já atua com licitação, vai ter que conduzir as mudanças, né? Afinal de contas, as mudanças estão acontecendo agora. A nova lei já entrou em vigor e a lei anterior vai perdendo a vigência cada dia mais. Então, você tem que estar aí nessa ponta da mudança para você não ser conduzido por ela. Então, é você que tem que conduzir a mudança. A ideia é de que você, como especialista reconhecido, vai encontrar espaço no mercado de trabalho para absolutamente tudo que você imaginar, né? Seja como assessor jurídico de município, seja como consultor de grandes empresas, seja na defesa ou na impetração de mandado de segurança por essas empresas, seja nos cursos de capacitação, você atuando como instrutor em cursos de capacitação nesses órgãos públicos. Então, é muita oportunidade que a lei abre e muita gente precisando saber o que a nova lei diz, precisando entender os detalhes da nova lei, muitos gestores, muitos órgãos públicos, absolutamente todos, né, precisarão saber. Todos os órgãos municipais, estaduais e federais precisarão de especialistas reconhecidos. Então, esse é o momento aí de você aprender a lei antes de todo mundo e se inserir no mercado de trabalho. Se a empresa aderir ao compliance e se ela tiver cumprido os outros requisitos de reabilitação, aí ela pode participar da licitação.
que a lei traz alguns requisitos para a empresa impedida de licitar se reabilitar, né? A gente falou sobre isso também nas aulas anteriores, a possibilidade de reabilitação. Aí ela tem que ressarcir o erário, ela tem que pagar multa, ela precisa, de alguma forma, atuar em outros pontos, né? Como, por exemplo, cumprir alguns prazos de impedimento e implementar um programa de compliance ou de integridade para que ela seja reabilitada, caso ela esteja impedida de licitar ou declarada inidônea. O que acontece? Quando a gente trata desse impedimento de licitar ou declaração de inidoneidade, o inciso 3 ainda do artigo 14, é importante você, como especialista reconhecido, saber onde procurar essas penalidades, né? Atualmente, você, no âmbito federal, vai ao SICAF, você vai analisar o cadastramento e daqui a pouco tempo, o Cadastro Nacional, o Portal Nacional de Contratações Públicas, vai trazer esse detalhamento. Esse impedimento de licitar e essa declaração de inidoneidade vai ser analisada. Vai ser analisada ao longo das licitações. Inclusive, no Portal Nacional de Contratações Públicas, você pode fazer essa análise, tá? O que acontece? O parágrafo 1º, ele vai tentar cobrir o que nós chamávamos de impedimento indireto. O que era o impedimento indireto? A empresa era impedida de licitar? Aí, eu desconstituía a empresa, montava uma outra empresa, né, com sócios iguais, numa outra localidade, e aí essa outra empresa não tinha impedimento de licitar. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 14. Também será aplicado esse impedimento ao licitante, estou direito aqui para poder eu ler, que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Ou seja, a ideia do que a gente chamava, e o TCU já chama de impedimento indireto. Bote aí para você pesquisar no TCU depois, tá? Bote para pesquisar o que é impedimento indireto aí no TCU. Porque você vai ver que é basicamente essa ideia de você ter uma empresa impedida de licitar e para burlar essa regra você vai abrir uma outra empresa, os mesmos sócios, outro administrador, enfim. Esse tipo de impedimento indireto, ele já era admitido pelos órgãos de controle e agora a lei traz como um impedimento direto mesmo. Olha, mesmo que seja uma outra empresa, se ela tem as mesmas características, se a ideia é burlar a penalidade, ela também vai estar impedida de licitar e contratar. Então agora você tem um dispositivo legal, que é o 14, parágrafo 1º, para dizer ao gestor público daquele município, olha, não contrata com essa empresa não. Porque antes você falava em impedimento direto, o gestor dizia, meu Deus, eu não vou contratar. E essa empresa vai impetrar um mandado de segurança, vai conseguir uma liminar, vai ser uma dificuldade na minha gestão, que Deus sabe. Pois é, agora, essa ideia de impedimento indireto que era doutrinária, que seguia o TCU, agora tem base legal para você dizer que não vai contratar com essa empresa, tá? Então isso é bem bacana, a nova lei vem tentando facilitar esse controle. Foi aquilo que a gente conversou nas aulas passadas. A gente vai otimizar as contratações públicas, mas isso não vai aumentar as fraudes, não vai diminuir o controle, porque a lei toma cuidado com pequenos detalhes desse controle, tá? Daí o inciso 4 está chegando no que vocês querem, né? Que é basicamente o nepotismo. O inciso 4 não fala somente em nepotismo, não. Ele fala em qualquer tipo de vínculo, tá? O que acontece? Os editais podem exigir que as empresas apresentem um plano de compliance? João, isso pode ser exigido em contratações de grande vulto para fins de celebração de contratos, a implementação de programas de integridade, tá? Depois a gente fala melhor sobre habilitação, a gente vai falar isso no curso grande, não nas lives, mas não pode, em qualquer edital de licitação, exigir o programa de integridade, não, tá? Se for enviado um termo aditivo por e-mail a 3 empresas, característica carta convite, não existe mais a possibilidade de convite, tá? Então, você não pode mais encaminhar isso aí é uma espécie de impedimento, isso não pode acontecer. Tá? Então, claro que você ainda pode fazer convite nos moldes da legislação anterior, mas agora na nova lei não há mais. Mas vamos lá. O inciso 4 do artigo 14 diz: aquele que mantenha vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante. Então,
a empresa que tem algum tipo de vínculo, não estou falando aqui de parentesco ainda, qualquer tipo de vínculo entre o dirigente da empresa e o órgão, ela não pode licitar. Então, qualquer vínculo comercial, econômico, financeiro, trabalhista, não pode. Ou com qualquer agente público que participe da licitação ou da fiscalização do contrato. Da mesma forma, não pode se você encontrar nessa situação a empresa que seja cônjuge companheiro. Na verdade, o dirigente da empresa tem um vínculo de parentesco de cônjuge companheiro ou parente até o 3º grau civil, tá? E essa proibição é obrigatória que ela esteja prevista no edital. Então, no edital tem que estar escrito que não pode participar da licitação a empresa que tenha qualquer relação, seja relação técnica, trabalhista, comercial, seja relação de parentesco, com qualquer agente público que desempenhe função na licitação ou na fiscalização e gestão dos contratos. Então, essa prática de nepotismo, ela foi vedada expressamente no inciso 4 do artigo 14 da lei, tá? Essa imoralidade já era vedada, mas agora a regra é inserida diretamente no inciso 4, artigo 14. Também não podem participar da licitação empresas controladas, coligadas, disputando entre si, né? Por óbvio, isso não faz sentido. E o inciso 6 diz que a empresa que tenha sido condenada por trabalho escravo ou trabalho infantil com trânsito em julgado, tá? Então, essa empresa também não pode, se ela tiver sido em algum momento condenada com trânsito em julgado por exploração de trabalho escravo ou infantil, durante 5 anos ela não pode participar de licitações. Então, se nos últimos 5 anos ela foi condenada com trânsito em julgado pela exploração de trabalho escravo ou exploração de trabalho infantil, ela não vai poder participar, tá? Primeiro, há impedimento quando o cliente ganhador tenha tido assessoria de uma empresa que tenha como sócio o pregoeiro. Vamos lá, o licitante vencedor, ele tem assessoria de uma empresa que tem como sócio o pregoeiro. A princípio, eu não entro no inciso 4 aqui direto, né? O pregoeiro, na verdade, o pregoeiro é sócio de uma empresa que presta assessoria. Eu posso considerar isso como um vínculo de natureza comercial? Posso. Você poderia inserir no inciso 4, já que a lei é muito geral ao dizer que mantenha vínculo de natureza técnica comercial, então você poderia impedir aí com base nesse inciso 4. Tenho muito interesse no tema, mas nunca atuei diretamente com licitações. Eu consigo ser um especialista reconhecido? Caio, sem dúvida nenhuma. Esse é o momento para você que ainda não teve contato com a matéria, porque você está fazendo isso ao lado de várias pessoas que também não tiveram contato com a matéria. A matéria é nova, ninguém teve contato com ela. Então é o momento em que o critério experiência é zerado, porque vem uma nova lei, e essa nova lei, ela acaba zerando todo mundo no que diz respeito à experiência. Então você está entrando no zero, mas o seu colega que trabalhava com licitação também está entrando no zero, mudou tudo. Novos institutos, novas modalidades, novos contratos. Então, é o momento de você, inclusive, ultrapassar aqueles que trabalhavam com licitação, mas que só conhecem a legislação anterior, que não se atualizaram, né? Então, você vai ser referência na nova lei. Essa é a ideia, tá? Com certeza você vai aproveitar essa oportunidade se você fizer isso. Essa condição da lei nova de licitação só cabe a órgãos públicos? Não, órgãos públicos, entidades públicas. Quem licita são as entidades públicas. Então, essa vedação abrange os órgãos públicos e as empresas que querem lhe contratar com eles, né? A dispensa de licitação entre parentes. Eu não entendi a dúvida. Se pode haver dispensa? Não, porque não pode nem disputar a licitação, nem participar da execução do contrato. Então, esse parentesco impede não só que participe da licitação, mas que também seja contratado por dispensa, mais ainda, né? Por óbvio. A antiga lei permite que o filho do vice-prefeito seja contratado por dispensa em razão de valor como engenheiro do município? Vamos lá, Noêmia. Eu vou responder melhor sua pergunta. Não existe vedação expressa na 8666, como a gente agora tem no artigo 14, inciso 4. Então, a gente se baseia aí em princípios como impessoalidade, moralidade, para vedar esse tipo de contratação. É uma contratação, sem dúvida nenhuma, que atenta contra o princípio da impessoalidade e da moralidade. No entanto,
Quando a gente trata agora da nova lei, a vedação é expressa, tá? A legislação anterior não tinha previsto essa situação expressamente, tá? Rafaela perguntou a mesma coisa, eu acredito que seja o mesmo município que vocês devem estar falando, tá? Na 8666, não havia essa vedação expressa na legislação. Então, na nova lei, a vedação fica expressa no artigo 14, inciso 4. Ou vocês veem que, embora a gente esteja tratando de uma lei que tenha muito mais facilidade de contratação, ela tem muito mais detalhes de controle. Não Fonseca, a contratação entre particulares não depende de procedimento licitatório, tá? Ela é livre. Nos casos de condomínio, pode-se fazer aí processos seletivos, mas não segue obrigatoriamente a lei de licitação, não. Aqui a gente está falando de contratações públicas, necessariamente, tá? Até a próxima.